deixou no abismo e veio nas montanhas a buscar a flor. Encontrou gemendo, de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus olhos e alguém encontrou. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão. O pastor amado chora suas feridas, pois logo que o nome as 99 deixou o abismo e pelas montanhas a buscar a flor. Ai, encontrou tremendo de frio, curou suas feridas, pois logo seus olhos curou suas feridas, pois logo em seus olhos e encontrou. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amós, capítulo 4. Eu louvo a Deus pela oportunidade, por ter a recepção do pastor Ailton César e a confiança de aqui estarmos. O pastor Elias, que nos convidou para que estivéssemos aqui, mesmo sem os conhecermos ainda, mas acreditou. Aqui estamos. Agradecemos ao pastor Nascimento, que concordou para que pregássemos hoje, sendo a festividade que está sob a sua coordenação. O cantor ali é uma alegria muito grande, de ouvir alguém agora andando de verdade. Amós capítulo 4, 12. Toda a igreja juntos. 1, 2, 3, já. Amém. Podeis exultar. Os irmãos conseguem ler o que está escrito aqui? 1, 2, 3, já. Os irmãos conseguem ler essa letra menor aqui embaixo? Me chamou a atenção, parece mais do que o tema. Tem lugar que já não se pode falar sobre isso, mas nós louvamos a Deus, porque a igreja aqui gosta da Bíblia. A igreja está viva. A igreja é pentecostal. E há quem diga que a igreja é o reflexo do seu líder. E eu fico feliz por isso. Os irmãos estão querendo falar sobre arrebatamento. Para ser fiel às Escrituras Sagradas, o texto sagrado não fala disto. Observe o capítulo 4, versículo 1, diz-nos a palavra: vacas de Bazã. As mulheres haviam se orgulhado naqueles dias e estavam se achando muita coisa. A Bíblia diz que oprimiam os pobres,
quebrantava os necessitados e chamavam todos para beberem, farrearem, viverem de qualquer forma. O Senhor não achou bom. O versículo de número 2 no final diz assim: vós levarão com anzóis os vossos descendentes como anzóis de pesca. Versículo de número 3: e saireis pelas brechas. A perseguição seria tão grande que as pessoas fugiriam pelo espaço que tivesse. Versículo de número 4: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicar as transgressões. O povo naqueles dias ia ao lugar de adoração, mas não deixava de pecar. E ao local onde sacrificava, mas não deixavam de fazer o que desagradava a Deus. Carregar uma Bíblia debaixo do braço, reunir-se junto com o povo de Deus, não quer dizer que nós sejamos salvos. É por esse motivo que em 1 de Pedro 4,17 a seguir diz que o juízo para ser bom começa dentro da casa de Deus. Se começa aqui dentro, qual não será o final dos que estão lá fora? Capítulo de número 4, versículo de número 4 ainda: trazei sacrifício e ainda dizimais, porque o povo pensava que poderia comprar Deus, viver pecando, devolver o dízimo, estava tudo resolvido. O dízimo é gratidão. Mas se você ler lá Malaquias 3 e 5, a Bíblia diz que Deus olha primeiro para o ofertante, depois ele recebe a oferta. Foi por isso que ele não recebeu de Caim, e ele ficou mal, irado, e matou o irmão. Mas o Senhor recebeu de Abel, porque o coração de Abel era bom, o propósito era certo. Deus não vê feitos, Deus vê coração. Deus vê o que move o ser humano a fazer o que é certo, e não fazer o que é certo para adquirir outras coisas, a não ser glorificar a Deus. Enfim, o Senhor diz no versículo de número 6: eu vos dei limpeza de dentes, ou seja, deixei faltar alimento. Eu dei falta de pão, versículo 6. Que foi acontecer? Não vos converteis a mim. Versículo 7: eu não deixei chover sobre vocês. Versículo 8: não se saciaram, não vos converteis a mim. O Senhor fica chamando, fica chamando, fica chamando. Ontem um cantor falou com alguém ali, ele disse: você espera para amanhã? A pessoa veio. Esse negócio deixa para amanhã é para escapar. E agora pode escapar, mas está chegando o dia que não escapa. São oportunidades que Deus dá, concede. E você vê que ele vai dizer: não se arrepender, não se arrepender, não se arrepender. Aí chega no versículo 12 e diz: porquanto assim te farei com Israel. A promessa era para Israel. E porque isso te farei, escute isso, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Porque Israel sabia e sabe quem é o seu Deus. Embora hoje haja vários segmentos de Israel, e tem deles ainda esperando Cristo. Por quê? A Bíblia tem que se cumprir. João 5,43, Jesus diz: eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam. Depois vem em mim, no próprio nome vocês receberão. Estava falando de quem? Do anticristo, que está perto de se levantar. Mas enquanto a igreja estiver na terra, segundo Tessalonicenses 2, 6 a 7, ele não pode governar, porque há um que o detém, acreditando ser o Espírito de Deus, porque ele está dentro da igreja. Aleluia. É por isso que a coluna é firmeza da verdade, é luz e sal da terra. Nós não podemos perder essa identidade. Portanto, precisamos conservar a sã doutrina, porque tem doutrina que é doente, e tem doutrina que é de demônio, e tem doutrina que é de homem. Mas a que nós estamos a professar é a sã doutrina. É uma doutrina sadia que dá saúde na alma. E os bons costumes. Se fosse ruim, ninguém faria caso. Mas como são bons, vamos continuar. Porque alguém acha que não precisa. Mas isso não dá salvação. Mas pelo menos identifica o salvo.
Porque se Cristo não pode negar-se a si mesmo, se ele está no coração, se vê na face. 15:13 de Provérbios, a alegria do coração é formoseia o rosto. Esse negócio a gente vê no crente não saber se é crente ou se não é complicado. Porque o que chama a atenção do mundo é a diferença que há na igreja. Na escola, o jovem bagunçar mais do que os que não são crentes. Não pode acontecer isso. Porque Daniel, Ananias, Misael e Azarias, idade entre 14 e 17 anos, eram espelhos na Babilônia. Porque não será diferente dos dias atuais. As irmãs, no pretexto de irem a uma caminhada ou uma academia com aquelas roupas mostrando toda a geografia do corpo, postando no Instagram, mostrando no WhatsApp, mostrando aqui e acolá, é mulher de Deus. Mulher de Deus? Não. Misericórdia, Jesus. O Senhor não tem privilégio. O Senhor tem servas de Deus com joelhos e cotovelos na presença do Eterno. É porque meu marido gosta assim um assado. É porque não tem a Deus. Se ele gostasse de uma prostituta, ele iria a um prostíbulo. Ele foi na casa de Deus, então é porque ele quer uma santa mulher. Meu Jesus, aleluia. E aos homens também, macho se veste como macho. Pode Verdade, Jesus. Eita Deus. Porque o negócio está bagunçado. E a gente não sabe quem é quem. Aí de repente o povo diz: se eu vou me vestir com velho, é melhor parecer com velho crente do que um novo desse. É verdade. Você sabia que é possível andar atual, bonito, sem ridicularizar o nome de Cristo e do Evangelho? Jovens, olhem para cá. Tem dois aí conversando. Isso, olhe para cá. Um já olhou, agora o outro. Isso é você. Olhe para cá. Não converse. Por favor. Eu tenho pouco tempo e você me atrapalhou isso em 12 segundos. E quem me atrapalha não atrapalha a mim, mas atrapalha a Deus. 1 Tessalonicenses 4:8 diz: quem não recebe o que pregamos, não deixe de receber a nós, mas deixe de receber quem enviou. Para que Israel pode encontrar. Aí o Senhor estava falando de um juízo que viria naqueles dias. E veio. Porque o capítulo 7 fala de prumo. Geralmente quando a Bíblia fala de prumo, cordel de medir, vara de medir, está falando de pelo menos 3 coisas: construção, edificação, destruição ou reconstrução, reforma. Capítulo 8, versículo 11 e 12 diz: e enviarei fome, sede, fome não de pão, sede não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus. Quem quebra o silêncio? João Batista. As pessoas diziam: quem é você? Só sou a voz de quem está clamando no deserto. Esse período de 400 anos foi uma fome tão grande, que nasceram os livros apócrifos. A Bíblia que nós temos tem apenas 66 livros. A Bíblia da edição católica tem 73 livros, porque esses 7 livros foram criados exatamente nesse período. Se você ler um livro, por exemplo, Sabedoria, salvo engano, a introdução daquele livro diz assim: essa história não pode se comprovar nem na história, nem nos anais da história, mas uma coisa é certa, nós podemos tê-la como incentivo para a fé. Como? Se não há comprovação. Por isso que esses livros são chamados apócrifos ou espúrios, ou seja, sem credibilidade. Eles não passaram nos critérios em que esses 66 que temos passaram. A igreja começou bem, mas ela desencadeou. A história chama do período das trevas. Pessoas eram mortas, pessoas eram acabadas. Leia a história do cristianismo.
Veja um livro de ensino médico, você verá o que a história mostra. John Hus levanta e as pessoas o desprezam. Mas ele está morrendo, está profetizando. Daqui a 100 anos nasce Martinho Lutero. Monge, agostiniano, lá dentro, se levanta, prega as 95 teses da porta da Igreja Católica e Wittenberg, 1517. A grande reforma protestante. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia é o livro que mostra a história, o seu tempo e os seus acontecimentos. A igreja começou a pregar a sã doutrina e nós cremos. A nossa fé está fundamentada em 4 pilares: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo voltará. Quem aqui é salvo por Jesus e tem convicção da alma? Quem aqui já recebeu alguma cura divina e pode testemunhar? Quem aqui é batizado no Espírito Santo e fala em Deus? Então não preciso eu perguntar. Mas para não ficar feio, quem acredita que Cristo virá até as nuvens a Deus do Senhor? O arrebatamento da igreja, somente a igreja saberá. Ela sobe ao encontro do Senhor dos ares. Primeira fase da segunda vida. A igreja passa pelo tribunal de Cristo, recebe a recompensa pelo que fez ou pelo que deixou de fazer, e nisso tenha cuidado, porque 1 João 2,18 diz: cuidado para não se envergonhar naquele dia. 2 João 5,8 diz: tem gente que vai receber só metade do galardão, então trabalhe de uma forma correta para que não receba o galardão todo. 1 Coríntios 3, 10 a 15 diz: olha como edifica, porque Paulo colocou um ferro dentro do fundamento, mas ele diz: tenha cuidado com a edificação. Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. A igreja está em festa. Casamento de Cristo com a igreja. 7 anos. Na terra, a tribulação. Que no princípio aparentemente será bom, porque o anticristo se manifestará. Depois da guerra de Gog e Magog, de Ezequiel. Fica fome, destruição, morte, doença. O anticristo se manifesta e vou resolver tudo. Apocalipse, capítulo 6. Uma falsa aparência de paz, cavalo branco, com arma, mas não tem flecha. Com a coroa que lhe foi dada. Olha, o nosso Cristo em Mateus 2, 1 a seguir, diz que quando ele nasceu, perguntaram: que é o menino nasceu? É o rei dos judeus. Quando nasceu, não precisou receber coroa de ninguém. Ele é rei dos reis e ele é Senhor dos senhores. Aí ele louvado seja o teu santo nome, Jesus. 3 anos e meio aparente paz, depois ele se revela quebrando o pacto de Israel. 9, 24 a 27 de Daniel. Aí ele se revela quem ele é. Grande tribulação. Mateus 24, 21 e 22. A igreja de Cristo volta em glória, Jesus com ela, e ele vai pisar o monte das oliveiras. Ele se fenderá ao meio, desencadeará a grande guerra do Armagedon. Entrará pelo milênio as nações que viva escaparem, e a igreja de Cristo auxiliará no seu reino. Estaremos aqui, estaremos lá, teremos livre acesso, porque o corpo já é espiritual, porque nós subimos no arrebatamento na primeira fase. Na segunda fase já voltamos com ele. Passa-se 1000 anos, o inimigo é preso, toca nela, pede para ele olhar para ele, por favor. Isso. Aqui. Ele será preso. Final do milênio, ele é solto. Apocalipse 28 a seguir. Aí é o Gog e Magog do Apocalipse. Diferentemente do Gog e Magog de Ezequiel. Ele foi preso para quê? Para não enganar. Ele foi solto para quê? Para enganar. Para quê? Para provar os que nasceram no milênio. Depois disso, chegará um tempo terrível, que está registrado em Apocalipse. E eu já vou lendo o texto, explicando e aplicando. Cantor tem já que viajar. E nós precisamos ajudar com isso. Apocalipse 20, versículo 11 diz: e vi um grande trono branco. João viu. O trono era só um.
ele é único, mas ele era grande, poder de Deus. Era trono porque ele é rei, era branco porque mostra a sua santidade e zelo. Oh, aleluia, aleluia. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Hoje alguém diz deixa para amanhã. Naquele dia não tem como deixar, porque já chegou no final. É acerto de conta. É um tempo que não tem como dar tempo mais. E não se achou lugar para eles. Versículo 12. Vi os mortos, os grandes e os pequenos, ricos e pobres, miseráveis e poderosos, governantes e governados, todos. Ninguém faltará aquele grande dia do Senhor. E nós estarmos em uma reunião como essa é uma coisa muito boa, porque nos esclarece acerca destas coisas. Porque alguém está dizendo, todo caminho leva a Deus. Leva, como juiz. Pode ser prostituto, prostituta, homossexual, pode fazer o que? Todo caminho leva a Deus, como juiz. Como salvador e bispo de nossas almas, só tem caminho. Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém. Não é segmento religioso, não é religiosidade, ou é Jesus ou nada. 10, 32 e 33 de Mateus. Aquele que me confessa perante os homens, eu apresentarei diante do Pai que está no céu. Aquele que me nega perante os homens, eu não terei coragem de apresentá-lo diante do Pai. Religiosidade não salva. Quem salva é Jesus. Mas eu sou bom, nunca matei com alguém. Então precisaria ele vir morrer na cruz. Porque todo mundo que não matasse, não roubasse, não fumasse, então ele salva. Ele veio. Porque todos precisam confessar o seu nome. Apocalipse capítulo de número 20, versículo 12 diz que estavam diante do trono e abriram-se os livros. Falta-nos tempo para isso, mas escute, o livro da consciência. Romanos 2, 9, 1, Paulo diz que ele tinha certeza do que estava fazendo pela sua consciência. O livro da natureza, Salmo de número 19 diz que um dia faz declaração, outro dia os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento as obras das suas mãos. Que coisa linda! Romanos 1, 20 diz, pelo que vemos e pelo que não vemos de Deus, dá para saber que existe um Deus acima de todas as coisas. O que eu fico envergonhado é de ler Jó 9, 7 a 9, que diz assim, pergunta os animais do campo, pergunta as feras, olha para elas e pergunta se existe ou não Deus. Irmãos, os bichos brutos agem com uma perspicácia tão grande que a gente fica pensando, quem é que diz para eles? O Salmo 148 diz que as árvores batem palmas e as baleias nadam adorando a Deus. Está escrito. E às vezes a gente entra e sai de uma reunião dessa, não tem coragem de dar uma expressão de louvor a Deus. Como pode? Quantas pessoas na pandemia com muito dinheiro diziam, coloca oxigênio nesse negócio. Eu tenho dinheiro para pagar. O negócio não é o dinheiro para pagar, é a respiração que não vinha. Salmo 104, 27 a 30 diz que a respiração quem dá é Deus. E se Deus virar as costas e tirar o fôlego da vida, todos perecem. O livro do memorial, Malaquias 3,16, há um memorial perante Deus. O livro dos segredos dos homens, Romanos 2,16, 15 e 16, a tua consciência te acusará, ou a tua consciência te absolverá. O livro da memória, Jeremias 17,1,
o pecado está cravado como um ponteiro de ferro na memória do ser humano. Lucas 12:7. Deus tem por conta cada fio de cabelo na cabeça de cada ser humano. Aí a Bíblia diz assim: e abriu os livros, mas também abriu outro livro. Qual? O da vida. Os discípulos saíram pregando, fizeram um milagre e voltaram. Senhor, nós fizemos tanto. Lucas 10:18-20. Jesus disse: levantai, não. Vocês devem glorificar pelo nome que está escrito no céu. Porque Jesus, na palavra viva, Mateus 7:21-23, diz: muitos em meu nome fizeram tanta coisa, trabalharam bastante para Deus, mas não conheceram a Deus. Marcos 3:13 diz assim: e o Senhor chamou a si. O Senhor não chama ninguém para trabalhar direto, Ele chama para Ele primeiro. Chamou para si a quem Ele quis. Tem tanta gente envolvida com a obra que se esquece do Deus da obra. Trabalha tanto para Deus, não tem tempo para Deus. Conhece tanto da artimanha de fazer as coisas e trabalhar no serviço de Deus, mas não tem mais tempo para Deus, não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia, e por isso estão fracassando. O texto sagrado nos mostra, amada igreja, que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Tudo que nós fazemos está registrado no livro de Deus. A tua mãe pode não saber, o teu pai, a tua esposa, o teu marido, mas a Bíblia diz em Mateus 10:26, um dia: aquilo que foi feito em oculto será revelado. O sábio Salomão, no final da vida, ele escreve em Eclesiastes 12, versículos de número 12 a 14, e ele diz: o que eu quero dizer, resumindo tudo, é: teme a Deus. Isso não é favor para Deus, é dever de todo homem, porque vai chegar o dia onde tudo vai ser revelado, e Deus chamará a alma a prestação de conta. Aquilo que foi feito de bom, aquilo que foi feito de mal, tudo haverá julgamento. O versículo de número 13: e deu o mar os mortos que nele havia. Os mares que sepultaram navios, aviões, e que matou muita gente, mas naquele dia os mortos sairão de lá de dentro. Não existe purgatório, como diz o segmento. A sepultura não é o final, como diz o outro segmento. Nós não viveremos eternamente na terra, como diz outro segmento. Eles confundem o texto do milênio com a eternidade. Não há encarnação, reencarnação, como diz outro segmento. Porque o homem morre só uma vez, depois da morte segue seu juízo. Não existe processo de limpeza. Uma pessoa nascendo de outra pessoa. Não, é uma vez só e acabou. Nós estamos diante de uma excelente oportunidade de decidir por nossa eternidade. E se eu não quero, não tem problema. Escute a minha voz, porque isto que eu vou dizer agora, você escutará aqui hoje, amanhã e na eternidade, se não se decidirem por Cristo. Lucas 17:23: e abrindo os olhos no inferno, estava em tormento e em chamas. É o
pior lugar para se abrir os olhos é no inferno. Porque não tem mais jeito. Bom seria que abrisse os olhos na noite como essa. É verdade. Mas ninguém pode obrigar ninguém. A gente só pode esclarecer a luz da Bíblia Sagrada. E diz o texto sagrado: e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Deram os mortos que nele havia e foram julgados. Cada um. Quanto tempo demorará esse julgamento? Não interessa. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O que interessa é que vai acontecer. Está chegando. Texto sagrado nos diz mais o seguinte: cada um segundo as suas obras. E a Bíblia diz: e a morte e o inferno foram lançados aonde, igreja? No lago de fogo. Esta é o quê? Segunda morte. A Bíblia fala sobre a morte espiritual. Paulo diz, Efésios 2, 1 a seguir: estavam mortos em delitos e pecados. A Bíblia fala de uma morte moral. Romanos capítulo de número 1, versículos 18 a 32, mostra que o homem moralmente ficou acabado por não receber a revelação de Deus. E recebeu o juízo. Morto espiritualmente, morto moralmente, morre-se fisicamente. O corpo está estendido na sala, na funerária. O espírito e a alma saíram, está apenas o corpo. O espírito e a alma estão aguardando o dia de ressuscitar, para receber a sentença. O corpo pode se deteriorar na terra, mas chegará o tempo em que ele ressuscitará. Porque Eclesiastes 12, 7 diz: o povo volta para a terra de onde veio, o espírito para Deus. Mas chega o tempo. Quem morreu sem Deus ressuscitará sem glória. Quem morreu com Cristo ressuscitará com glória no dia do arrebatamento. Quem vai morar no inferno ou no céu não é o espírito, nem uma alma, é corpo. No céu, corpo glorificado. No inferno, um corpo sem glória. Sofrendo igual a gente sofre aqui, tem dificuldade aqui, só que lá sendo bem mais. Porque no inferno existe diferentes graus de punição. 2 de Pedro 2, 21, 22 diz: era melhor que não tivesse conhecido, do que uma vez conhecendo, viver de forma errada. O texto sagrado nos diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado lá de fogo. Olha a primeira lista dos que não serão encontrados no céu. Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, timidez aqui se refere àqueles que no meio de uma multidão como essa diz: eu queria tanto, mas eu não tenho coragem de entregar a Cristo. Essa tua timidez te levará ao inferno. Olhe para mim, eu também sou tímido. Você não sabe o meu sofrimento para me fazer uma viagem para pregar, e eu faço isso sempre, mas é sempre um sofrimento. A barriga dói, a mão gela, a gente treme. Hoje eu já estou quase livre do peso, porque é a última mensagem aqui, mas até chegar aqui falta um sono, as pernas tremem, a mão gela. Mas você não faz isso todo dia? Sim, mas é diante de um Deus que os anjos que moram com ele ficam voando na presença e dizendo: santo, 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 santo. E eles já moram com ele, mas eles não querem perder um segundo na oração, um segundo na presença. Segundo, eu estou falando, a igreja é a noiva dele. Eu não quero que minha esposa seja tratada de qualquer forma, e a noiva de Cristo. Terceiro lugar, as ovelhas que estão perdidas e que o pastor está buscando para curar as feridas, colocar no ombro e trazer ao redil. Um erro secular na escola pode causar prejuízo por um ano letivo. Um erro doutrinário pode causar prejuízo por uma eternidade. Você não sabe o tamanho do peso e a responsabilidade que é você ser fiel às Sagradas Escrituras. Tem
que ouvir gente todo dia dizendo: ou você muda ou não te convidarão. Desse jeito vai espantar todo mundo, ninguém vai te suportar, vai ser chato assim para lá. E aí Deus levanta alguém e diz: não mude, eu tenho me aguardado, eu vou te usar, eu vou te preservar, eu vou te levantar. Nós estamos nos aproximando do tempo em que aquilo que é realidade será diferencial no meio da podridão. Ele me ouve a sério, porque tem muita gente com a visão perdida. Tem gente que é obreiro e acha que foi chamado para ser político. Tem gente que é obreiro e acha que foi chamado para ser pilantra. Tem gente que é obreiro e acha que foi chamado para ser prostituto. Mas quem é obreiro foi chamado para ser obreiro. E quem é obreiro é ministro da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E é preciso fazer uma decisão, porque agora, sabe o que significa o nome agora? Carregador de fardo. E Jesus disse em Mateus 11:28: pode vir a mim, e eu vou dar descanso a você. Agora vai tomar sobre si o meu jugo. A diferença é que no mundo o jugo é colocado e a pessoa diz: eu não faço, o diabo diz: faz obrigado. Na igreja o jugo é colocado, mas somos nós que colocamos o pescoço de baixo. E para onde Jesus vai, nós vamos acompanhar. Porque o vento sopra onde quer. Se ouve a voz, não sabe de onde vem e para onde vai. Mas todo que é nascido do Espírito acompanha. Apocalipse 21:8 diz: e ficarão de fora também os incrédulos, que não creem. Não creem na verdade. A pessoa diz: eu sou crente porque creio. Você acha que Tomé não era crente? Andando com o mestre dos mestres todo dia. João 21:27, o Senhor disse assim: seja crente, não seja incrédulo. Jesus estava dizendo: aquilo que tu acredita, tu cumpre. Não fica sem cumprir o que tu diz acreditar. Não é só a palavra crer, é a palavra obedecer. Ficarão de fora também os abomináveis, praticam toda a prática que está fora do propósito de Deus. Ficarão de fora os homicidas. Crente, tu não precisa matar ninguém para ser homicida, não. Se tu é daqueles que chora de ódio, não chora na presença de Deus, mas chora de ódio, o inferno está te esperando. É porque eu sou assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, e na casa todo mundo é o Satanás. Pois é o seguinte: tu agora é filho de Deus. Efésios 5:1: sede imitadores de Deus como filhos. Esquece a tua tradição daqui da terra. A nossa agora é do céu. Os teus costumes são do... Aleluia! Porque tem gente que pode dizer: não, eu acredito em Deus, mas meu facão, que tem? Facão, mão de defunto é vela. Se Deus não vigiar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se Deus não estiver guardando, é em vão o trabalho da sentinela. Meu Deus do céu. O texto sagrado diz: ficarão de fora os homicídios. Tem gente brigada com 3, 4, 5, 10. Não, mas eu sei, não sinto nada, porque já está morto. O perdão de Deus é condicional a nós. Quando nós perdoamos, Mateus 6:14-15, Jesus disse: se tu perdoar quem te ofendeu, eu te perdoo. Mas se tu não perdoar quem te ofendeu, então como te perdoar? Como é que vai entrar no céu quem não perdoa o irmão? Meu Deus! Eu tenho visto pais e mães deprimidos, porque o meu filho foi aconselhado e se entregou comigo. Casais que passam 10, 15, 20 dias se falaram, briguinha mesmo. Obreiros que têm ódio um do outro por causa de campo, de trabalho, de serviço. Pega ele, Jesus!
vezes as pessoas chegam e dizem assim, olha, estavam falando mal de ti ali. Eu disse, eu sei, é o trabalho deles. Eu vou saindo e o povo diz assim, ô cara esquisito, ele nem pergunta quem é. O que eu quero saber que anda falando mal de mim? O meu serviço é falar de Cristo. Quem fala de mim não faz nada na vida. Eu falo de Cristo, Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza no Espírito Santo e Cristo vem breve. Você acha que eu vou perder tempo? O texto sagrado diz, ficaram de fora os fornicadores, praticam sexo antes do casamento. Os feiticeiros aqui está ligado a tanta obra de macumbaria, quanto também aos que fazem e propagam drogas entorpecentes. A palavra é drogaria. Se você nunca usou, não faça isso, porque há drogas tão terríveis que alguém só precisa experimentar uma vez, está viciado. Mas Jesus é melhor do que qualquer entorpecente que você possa. Apocalipse 21, versículo de número 8 diz, e os idólatras. Idólatra não é só quem se prostra diante de uma imagem. Colossenses 3:5 e Efésios 5:5 diz, os quais são idólatras? Quem? Os amantes de dinheiro. 1 Coríntios 10:7, 1 Coríntios 10:14, Paulo escreve à igreja de Corinto e diz, tenha cuidado com a idolatria. 1 João 5:21, João escreve à igreja universal e ele diz, fujam dos ídolos. Tem gente na igreja priorizando outras coisas, as coisas de Deus. Eles colocam antes os seus interesses, as suas vontades, os seus propósitos. Depois, se sobrar para Deus, quem sabe? Isso para Deus é idolatria. Amanheceu um dia, ninguém quer saber qual é a mensagem que Deus tem. Quer saber qual é a mensagem que está no WhatsApp. Os psicólogos dizem que os 5 minutos primeiro do dia, eles determinam como será todo dia. Que tal amanhecer o dia com a Bíblia Sagrada, de joelhos ao pé da cama, dizendo, Deus me dá graça nesse dia. E ficarão de fora também os mentirosos. Provérbios 26:19. Não adianta mentir e depois dizer que foi por brincadeira. Irmão, tem gente que mente que a cara mexe. Misericórdia, Jesus. Se você disser, eu comprei um carro, eu estou comprando um também. Nada adianta, não estava nem no plano. Aí eu comprei uma gravata bonita, ele quer inventar o negócio. Tem gente que mente para se dar bem. Tem gente que mente para arrebentar com a vida dele. Tem gente que mente sem você apertar. Pega ele, Jesus. Mas a palavra diz em Mateus 5, 37 e Tiago 5:12. A palavra do crente é sim, não, se passar disso tem cão no meio. O texto sagrado diz o seguinte: e a sua parte será no lago de fogo e arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Que é a segunda morte? É a condenação eterna. Apocalipse 22:15. Vamos encerrar. Ficarão de fora os cães. Cães na Bíblia, em Deuteronômio 23, 17 e 18, aparecem como homossexuais. É na Bíblia. Cães na Bíblia aparece em Isaías 56, 10, Filipenses 3:2, como obreiros irresponsáveis, maus, fraudulentos, que não honram a sã doutrina e o testemunho cristão. Aparece como cães os que desprezam a palavra. Mateus 7,6, Jesus disse, não dê pérola a porco. Às vezes a gente chama atenção e eu enfrento batalha com isso. Tem pai e mãe que quer bater na gente. Mas é que Deus não manda dar pérola a porco. Oh, meu Deus. São pessoas profanas que não honram e não querem a
aquilo que Deus quer para o seu povo. A Bíblia Sagrada diz que são cães aqueles que eram estrangeiros. Mateus 15, 26, a mulher cirofenícia. Quando se olha para a Bíblia Sagrada, nós vimos essas configurações. Mas a Bíblia diz assim: ficaram de fora os feiticeiros, já falamos, os que se prostituem, seja adúltero, seja prostituta. Escute aqui, não somos homofóbicos, não fazemos segregação, não separamos as classes. O que nós não concordamos é com o que a Bíblia não concorda. O povo quer fazer lei para o pai e a mãe não poder educar, quer educar ser o professor. Que conversa é essa? Dizer que quando nasce uma pessoa, ninguém pode dizer se é macho ou se é fêmea, se o sexo está lá, tem que deixar crescer, mas depois vai seguir. Meu Deus! O vice-presidente eleito aparece e diz o seguinte: que acredita em Santo Agostinho, que assim como existe fé, ele acredita também que ninguém está lá. Ei, quem é esse povo para falar de Bíblia? Aí aparece o povo, ao invés de zelar pela sã doutrina, põe uma lata de lixo no púlpito, pinta tudo de preto e fica dizendo: Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, tu vai levantar, tu vai não. Não vai mesmo. Quem é o dono da Bíblia? É Deus. A verdade é Deus. E a verdade que salva, liberta, cura e prepara para o céu. Eu não vim para agradar, mas não vim para agredir. Mas eu preciso lhe falar a verdade. Porque alguém diz: eu sigo isso, faço aquilo. Lê a Bíblia, ora, não, poxa. Apocalipse 22, 15 diz: ficarão de fora os homicidas, idólatras e os que amam e cometem a mentira. Já foi uma colheita muito grande, mas eu me atrevo a fazer o convite outra vez. Tem alguém para Jesus nessa noite? Vem. Se eu pudesse andar com o avião, que aí eu pregar e fazer o convite. Que eu sou ruim para pular. Nosso Cristo não está em liquidação. E eu sei que o canto é mais fácil. O ser humano, ele é musical. Você canta e é bom, é uma maravilha. Você pregar e desse jeito que Deus escolheu, quanto eu já chorei. Se porque eu não prego bonito igual esse povo. Deus vai dar vitória, o anjo vai descer, a chave está descendo. O Senhor só me dá chave de fenda, chave de boca, chave é só coisa que aberta. Carro nem eu tenho, nem casa. Mas eu sirvo a um Deus que tem a chave da morte do inferno. É Ele quem abre e Ele quem fecha. Tem alguém nesta noite que quer entregar a vida a Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Quantos entenderam essa mensagem? Amém. Se um dia vocês lembrarem e precisarem, nós estamos à disposição. Mas continue orando por nós. Pastor,